E o que acontece é que o presidente americano, Joe Biden, acaba de anunciar 725 milhões de dólares para a Ucrânia. Se a gente tiver a matéria da Epoch Times, peço que a produção coloque aqui ao lado. Perfeito, então. O governo Biden irá anuncia 725 milhões de dólares num pacote de segurança para a Ucrânia. E isso é parte de uma situação mais ampla, na qual o governo Biden entende que é necessário enviar tanto quanto possível para a Ucrânia, com medo de um eventual corte de gastos no governo Trump. A matéria da Epoch Times dá conta mesmo das seguintes palavras, de que a diretiva do presidente americano é de utilizar todo o financiamento disponível para a defesa da Ucrânia antes do fim da presidência de Biden, que ocorre em 20 de janeiro. A declaração que vem do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, num release de imprensa ontem é o seguinte: os Estados Unidos e mais de 50 nações estão unidas para garantir que a Ucrânia tenha as capacidades necessárias para defender-se de agressão russa. Ele disse então ontem. O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse que o presidente que está saindo quer aumentar as forças da Ucrânia antes de sair no próximo mês. Ele é a fonte, então, do comentário de todos os fundos, todo o financiamento disponível para a Ucrânia. Tudo que for aprovado pelo Congresso, tudo que já foi aprovado pelo Congresso, será então enviado ao país. Segundo ele, ainda a gente tem o seguinte: a Ucrânia irá receber centenas de milhares de disparos de artilharia adicionais, milhares de foguetes adicionais e outras capacidades críticas dos Estados Unidos até o meio de janeiro. O presidente está buscando colocar a Ucrânia na posição mais forte possível e nós iremos continuar a executar essa estratégia, apoiando a Ucrânia na sua busca por liberdade. Eu quero dar para vocês o escopo mais amplo da situação na Ucrânia, na maior guerra terrestre que a Europa já viu desde a Segunda Guerra Mundial, conforme alterna-se a presidência dos Estados Unidos. Eu tenho aqui uma matéria da BBC, e essa é uma matéria interessante. O correspondente diplomático desse serviço de notícias estatal britânico esteve junto das tropas ucranianas que estão Rússia adentro. E isso é muito relevante. Lembramos que lá por julho, no meio do ano, tropas ucranianas invadiram território russo. Uma manobra que é vista amplamente como uma forma de garantir uma posição mais forte para negociações, conforme houver um eventual cessar-fogo e eventuais conversas, conforme mais e mais abandona-se a esperança de que a Ucrânia conseguirá aquele que, em determinado momento do conflito, era seu objetivo anunciado: a reconquista de suas fronteiras, conforme eram antes de 2014, incluindo a Crimeia, ali ao sul do país, uma coisa que agora parece mais e mais distante. Nós temos o mapa da matéria da BBC quando a gente fala de Kursk. Esse é o mapa, então, feito pelo Serviço Britânico de Notícias, e ao sul vocês veem a Ucrânia, a norte a parte que foi ocupada da Rússia. Em 16 de agosto vocês veem que a situação era maior. Os russos reganharam algum território, inclusive com o apoio da Coreia do Norte, apesar de o presidente ucraniano ter dito que não sabe precisamente quantas forças norte-coreanas estiveram envolvidas ali. Ele afirmou que sim, houve norte-coreanos que foram baleados por tropas ucranianas nesse confronto. Vocês veem que em 1º de dezembro, no mapa mais distante de mim, já houve uma retomada de forças russas, reduzindo o território que a Ucrânia controla nessa região de Kursk, dentro da Rússia. Quando a gente fala sobre uma situação diplomática, isso parece ser mais e mais provável, por dois fatores. O primeiro, vocês veem a meu lado agora. Esse é um tweet que anuncia o novo enviado de Trump para a Ucrânia. O novo enviado de Trump para a Ucrânia, o nome dele é Keith Kellogg, ele que é um militar reformado, e esse é o tweet onde ele disse honrado de sua indicação por Donald Trump. As palavras eram: estou honrado com minha nomeação para servir como assistente do presidente e enviado especial para a Ucrânia e Rússia, um cargo que agora Trump origina para designar alguém que deve estar profundamente envolvido na resolução do conflito. E os planos dele envolvem forçar negociações, dando para a Ucrânia mais munição se a Rússia não quiser negociar e menos se a Rússia quiser, e impondo outras condições diplomáticas. Enquanto tudo isso ainda é especulativo, tem base para a gente discorrer a respeito do assunto. Ele escreveu a respeito disso anteriormente no America First Policy Institute, o Instituto de Políticas America First, América em primeiro lugar, um instituto que apoia Trump e que é um think tank
uma instituição política comum nos Estados Unidos que elabora políticas públicas e discute, escreve artigos de pesquisa. Esse é um que apoia Trump profundamente e, ao longo dos anos de mandato de Biden, se esforçou para permear a esfera pública, Congresso, etc., e também dar roadmaps, dar mapeamentos de como as políticas públicas poderiam se desdobrar. Keith Kellogg participou disso e escreveu artigos, um inclusive em abril desse ano, delineando a questão diplomática. Zelensky parece estar na mesma página. Vocês veem agora uma matéria da Kyodo News, um veículo em língua inglesa do Japão, esse de uma entrevista exclusiva que Zelensky concedeu no domingo, onde ele falou o seguinte, que ele está disposto, aparentemente, a uma solução diplomática e que continua com o objetivo de retomar território, esperançosamente, da perspectiva dele, como era o da Ucrânia antes de 2014, apesar disso parecer improvável, mas que ele agora busca uma posição diplomática. Mas ele disse que se o conflito for congelado sem uma posição forte para a Ucrânia, então Putin irá vir em 2, 3 ou 5 anos, irá voltar e irá nos destruir completamente e cabalmente. Ele disse isso numa coletiva de imprensa, não foi nessa entrevista. Nessa entrevista, ele falou perfeito que ele, então, estaria aberto a soluções diplomáticas, que a solução diplomática para os objetivos da Ucrânia na guerra seria um caminho. Do lado do Kremlin, eles estão abertos a ouvir aquilo que Trump dirá. Entretanto, um aliado próximo de Putin disse à revista Political nos Estados Unidos que se a coisa não for favorável, não atender aos interesses dos russos na guerra, eles vão vir dizer muito obrigado a um plano e depois ele usou um palavrão para qualificar o que ocorreria. A gente continuará observando os desdobramentos. Eu preciso prosseguir a pauta, mas vale a pena eu dizer com vocês, dar a vocês a fonte, então. Esse é o artigo de Keith Kellogg no America First Policy Institute, vocês veem agora ao meu lado, onde ele discorre... onde ele discorre a fundo. América em primeiro lugar, Rússia e Ucrânia. O que permeia profundamente, claro, as decisões de paz pela força, como é chamado no governo Trump. A gente continua monitorando o desdobrar da situação. Muito obrigado a todos que estão na audiência.